Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre Jesus e eu primeiramente, antes de falarmos sobre o tema que é do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, eu vou ler aqui, pedir licença para ler, um artigo de um documento encontrado nos arquivos do Duque de Cesadini, em Roma, e foi impressa pela primeira vez em 1474, aonde Públio Lentulus, o senador romano, que hoje nós conhecemos por Emmanuel, né? o guia, o mentor maior de Francisco Cândido Xavier, e ele escreveu uma carta, né, ao Tibério César, na época, falando sobre Jesus. Eu achei assim, é uma curiosidade muito interessante. Então ele diz assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por estas partes. Em verdade,
segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Olha o que ele fala, malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo, aquele que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Veja, nesse tempo, o Públio Lentulus, ele era esse senador romano muito orgulhoso, e eu acredito que ele escreveu essa carta porque ele teve contato direto com Jesus, porque ele tinha 2 filhos, um rapaz e uma moça. E a menina estava com lepra, hanseníase, né? Na verdade, o nome científico. E ele foi uma escrava, uma serva da casa deles, que na verdade ele morava em Roma, e foi para lá, né? Para a Judéia, já para buscar novos ares, para ver se curava a doença da filha. E ele foi para lá, e uma serva que eles tinham na casa já tinha aderido ao cristianismo e pediu para levar a menina até Jesus. Então a menina pediu para o Públio, e depois a esposa também reforçou, porque a esposa dele se tornou, né, cristã, e foi até morta nos circos lá de Roma, né? Porque ela vestiu a roupa da serva que estava junto, e ela acabou sendo morta lá no circo, né? Pelos animais. E aí então o senador, ele meio que a contragosto, ele foi ter com Jesus para pedir, né, ajuda para a filha. E Jesus, quando olhou para ele, já entendeu tudo, já compreendeu tudo, como Jesus fazia sempre, né? E disse para ele que ele estava tendo uma oportunidade de acabar com o orgulho que ele tinha, que era uma pessoa muito orgulhosa, vaidosa, né? Muito atenta a todas as normas de Roma. E falou várias coisas para ele, mas ao mesmo tempo compreendeu que ele estava no tempo dele, mas que ele iria depois se arrepender muito, sofrer muito, né, por conta de todas as coisas erradas, né, que ele cometia também, em nome de Roma. E aí então Jesus curou a filha dele. Quando ele chegou em casa, a filha estava curada, né? E isso reforçou a fé da esposa dele e da serva que estava na casa deles, tá? Então, essa a história do nosso Senhor Jesus, contada por ele, que viu, né, Jesus na sua frente, e eu acho que depois se arrependeu amargamente de não ter se convertido naquele momento, porque depois, ao longo da história, ele reencarnou várias vezes, e uma das reencarnações de Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega, tá? Que viveu aqui no tempo da colônia do Brasil, tá? Então depois ele veio, né, com o tempo se convertendo, e depois agora como o mentor, né, de Chico Xavier, ele já estava totalmente convertido. Um pouco rígido, ao meu ver, porque ele dava umas duras no Chico Xavier, né, quando a gente ouve. Mas eu até brinco, porque eu falo, naquele tempo ele estava do lado de lá e o Chico estava aqui. Aí agora inverteu, né? Porque ele voltou, a gente sabe que ele já reencarnou e agora já deve ser um rapaz, e o Chico Xavier está lá. Se o Chico for o mentor dele, aí agora as coisas vão inverter. Mas claro, a gente sabe que o próprio Jesus disse do amor, né? E do perdão, então o Chico não vai deve não ser rígido como ele foi. Mas é brincadeira, isso é uma parte meu, viu? Não é para levar a sério, não. Bom, então falando primeiramente sobre Jesus,
nós temos nas nossas literaturas espíritas muitas mensagens que nos faz conhecer do preparo que a Terra teve para que, primeiramente, Maria, mãe de Jesus, pudesse vir à Terra, reencarnar no nosso meio, porque Jesus, quando já estava se preparando para vir à Terra, para reencarnar entre nós, ele foi ter com Maria, que já vivia nas estrelas, né? E lá então pediu a ela para que amorosamente pudesse vir para a Terra para ser a mãe dele. E ela assentiu amorosamente, né? Aí a Terra precisou ser preparada, porque naqueles tempos a vibração negativa da Terra era muito grande. E espíritos muito evoluídos não conseguem viver num plano com uma vibração muito inferior, né? Então foi bem preparada a Terra, foi retirado enormes equipes de espíritos sofredores, espíritos ignorantes, que faziam de tudo para que a Terra se mantivesse naquela condição. Houve até necessidade de fogos para queimar essas vibrações negativas, para limpar um pouco a atmosfera e dessa forma eles pudessem vir, né? Então Maria veio com toda a sua amorosidade, com todo o seu amor e se preparou para receber esse anjo que Jesus, ele é um espírito já evoluído há milênios infinitos, que a gente não faz nem ideia de quanto, porque ele já era encarregado da evolução do nosso planeta Terra. Ele já foi designado pelo Pai Criador a ser o diretor do nosso planeta. Então ele acompanhou o nascimento da Terra e toda a sua evolução, né? Até chegarmos no ponto que a gente tem um leve conhecimento, né? Que agora que está se descortinando mais pela ciência, tá? Então, quando Jesus veio para a Terra, ele precisou se diminuir muito, imagina, um espírito com uma abrangência do tamanho do infinito, ter que voltar para um corpo de carne para poder viver aqui no nosso meio, nas vibrações ainda, que hoje já não é muito boa ainda, imagina naquele tempo, né, como que era. E ele veio com toda a sua amorosidade, com todo o seu amor, para que pudesse ensinar a nós, né, que provavelmente estávamos lá e que ainda não tínhamos conhecimento de quase nada. Porque antes dele veio vários profetas, principalmente naquela região, lá de Jerusalém, da Judéia, né, de toda aquela parte lá de Israel. E o povo, parte do povo atendia, outra parte não. E depois Moisés também veio, né, libertou o povo e esclareceu muitas coisas e já colocou que viria Jesus para libertar. E aí Jesus então veio numa época onde a Judéia estava sob o domínio de Roma, e esse domínio era terrível, porque todos os segmentos da sociedade estavam sofrendo muito, porque os impostos que os romanos colocavam para os judeus era muito grande e afetava toda a sociedade como um todo. E além disso, os políticos já eram corruptos naquele tempo e eles então se associaram, muito dos sacerdotes, de todas as raças, tribos que existiam lá, elas se colocaram a favor de Roma e massacrando mais ainda o povo. Então, quanto menor fosse a classe social da pessoa, mais ela sofria, né? E aí, então, começou-se a aspirar a um Salvador. E esse Salvador, já haviam as profecias de que seriam Jesus, né? Mas
o povo, a sociedade da época, entendia que esse Salvador, ele viria como um rei político, que iria acabar com o domínio de Roma e que iria, então, livrar o povo daquele sofrimento terrível que eles passavam. Mas Jesus não veio com essa ideia, tanto é que ele nasceu numa manjedoura, porque a proposta dele era de livrar as pessoas, fazer com que as pessoas entendessem não do plano material, mas do plano espiritual. Porque ele veio nos mostrar que a verdadeira vida não é esta aqui no plano terrestre. Que aqui nós estamos e passamos por várias situações, vivemos numa família que muitas vezes não é harmoniosa, vivemos num país, numa sociedade que às vezes é preconceituosa, nos causa bullying, né? Nos massacra de alguma forma, mas que tudo tem a ver com a nossa necessidade de evolução. Então, muitas vezes, nós precisamos compreender essas situações para que a gente possa viver melhor. Porque só pensando, poxa, eu tenho que sofrer por conta dos meus pecados, não é o bastante, né? É importante que a gente tenha conhecimento cada vez mais abrangente de todas as situações e, na medida que a gente vai tendo conhecimento das verdades que Jesus trouxe, a gente vai compreendendo a vida de um modo diferente, não vai dando tanta importância, não vai se desesperando nem se descabelando diante de situações que a gente vive. Porque muitas vezes o ser humano tem uma tendência a valorizar o sofrimento dele. E às vezes, se ele se olhar para os lados e para trás, vai ver quantas pessoas que não estão numa condição muito pior, né? Então, às vezes a gente tem ainda essa tendência por falta de conhecimento, por falta de perseverar nos conhecimentos que Jesus nos trouxe. Que esse conhecimento não é só nesse âmbito religioso. Esses conhecimentos que Jesus trouxe é para a nossa vida, no nosso dia a dia, para todas as situações, né? Então, Jesus veio, colocou muitos ensinamentos, mas naquele tempo o povo não era maduro o suficiente para ele colocar todos os seus ensinamentos como ele gostaria. Então, ele prometeu que mais tarde ele enviaria o Consolador prometido para que esse Consolador, sim, pudesse clarear melhor as mentes nossas todas, para que a gente pudesse realmente, a partir daí, se conectar com Ele e com toda a espiritualidade e com o nosso Pai Criador. Porque Ele mesmo disse que Ele era o caminho para o Pai. E é através dele, então, dos conhecimentos que Ele trouxe, que a gente pode ter essa conexão com Deus. Porque na medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo todos esses ensinamentos que hoje o Espiritismo nos traz, que nada mais é do que os ensinos de Jesus, né? A luz do Espiritismo nos dá essa condição de compreender melhor todos os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo, então, que veio através de Allan Kardec, e Allan Kardec também já era um espírito de escola, ele já fazia parte da falange de espíritos puros e que veio, então, designado para esse mistério, porque era um espírito lúcido e já bastante evoluído em condições de agregar todas as mensagens que todos os espíritos comandados por Jesus traziam para ele na época através de mensagens. Então foi assim que o Espiritismo surgiu, tá? Então lá em 1804, em 3 de 10
de 1804, nasce Allan Kardec como Hippolyte Léon de Denisard Rivail, e ele se designou Allan Kardec, porque como ele já havia escrito alguns livros, por ele ser um cientista, um pedagogo, ele quis separar as obras espíritas da sua obra pessoal, né? Então, por isso que ele colocou esse pseudônimo de Allan Kardec, que segundo algumas informações também, é de um tempo onde ele viveu entre os druidas, lá no passado, numa das reencarnações dele, aonde ele tinha esse nome, tá? Então, Allan Kardec reuniu todas as mensagens que os médiuns traziam dos espíritos comandados por Jesus, e na medida que ele ia condensando esses ensinamentos, ele foi colocando, e o primeiro livro que surgiu da codificação espírita em 1857, o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, aonde a gente pode ter um conhecimento maior de muitas coisas importantes para a nossa vida, tá? Então, depois, né, que teve os outros livros, foi então codificado esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui então estão todas as lições do Cristo, né, as leis morais divinas, e que então a gente pode ter a condição de ler a qualquer momento. Quando a gente está diante de uma dificuldade e pode-se, né, pedir a Jesus para nos orientar, nos esclarecer, a gente pode, no momento lá de reflexão na nossa casa e uma aflição qualquer, pegar o Evangelho, abrir aleatoriamente, que com certeza vai trazer uma mensagem de alento, de alívio para aquele sofrimento nosso, tá? Então aqui no capítulo 6º está o Cristo Consolador. Então eu vou ler aqui só a passagem dele, que ele fala: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, eu pergunto a vocês agora, o que vocês entendem com essa palavra jugo? Quem acha que é? Pode falar. Sem medo, sem medo de errar. O que vocês acham que é jugo? A galera aqui também pode responder. Ninguém se arrisca? Vocês sabem o que é jugo? Entende mais ou menos? Tá bom, então vou falar. E eu vou até ler alguns trechos de um artigo que eu peguei, que eu achei assim bem interessante, porque essa palavra jugo não é muito comum pra gente, né? Então, às vezes fica meio assim, mas o que quer dizer jugo, né? Às vezes a gente subentende no restante da sentença, mas se for que nem agora, né? Especificar o que é essa palavra em si, fica difícil, né? Então, jugo pode-se entender como carga pesada, escravidão, peso. Aí tem um artigo que eu peguei que falava assim: no hebraico, o moot, que é M-O com acento circunflexo e o T, que quer dizer peça de madeira que serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. Era, portanto, uma espécie de disciplina para os animais. Também significava medida agrária equivalente ao que podia um par de bois lavrar num dia. Na história romana, existia um lugar chamado Sorarium Tigillum, onde acontecia verdadeiros festivais de humilhação. O Sororium Tigilis e os altares circundantes
estavam localizados perto do Compótrios Acili, no declive sudoeste da colina Ópia. E havia uma trave de madeira onde os condenados eram obrigados a passar por baixo sob brados da plateia. Essa prática era terrível. O jugo de Jesus nos liberta dos equívocos, nos faz compreender dos erros passados e conduz a uma nova vida, ao amor, perdão, auto-perdão, julgamentos, orgulho, ira e todos os outros sentimentos que nos envolvem. Ao dizer, tomai meu jugo, é o mesmo que ele falasse, tire esse enorme peso que carrega e receba de mim algo leve, suave, que te dará descanso. Meu jugo é muito mais leve que qualquer outra coisa que o mundo tem a oferecer. O jugo de Jesus não é um fardo, mas uma utilidade agradável. É algo que corrige, exige, mas de forma a não oprimir. Cristianismo é relacionamento com Jesus. É recebê-lo em nossa vida e aprender dele. Jesus é jugo que permite descansar. Tomar o jugo de Jesus é renunciar aos jugos do mundo. Isso pode causar alguma dor a princípio e também durante a jornada, mas ao final será incomparavelmente melhor que usar o pesado e doloroso jugo dos erros e equívocos que a materialidade oferece. Ele nos deseja ajudar, se perseverarmos e não só buscarmos o alívio, porque muitas vezes nós estamos passando por grandes dificuldades, seja ela financeira, de relacionamento, de saúde, de qualquer que seja o tipo de sofrimento que estamos passando, e nós muitas vezes buscamos um alívio nessa hora, né? Principalmente na casa espírita, né? Porque quando a gente já tem uma ideia de que pode ser um encosto, né? Quando não se conhece nada a respeito, pode ser que eu esteja com encosto, eu vou lá na casa espírita tomar uns passes e vou melhorar. E aí vem, né, para a casa espírita, aí passa às vezes, como na nossa casa tem a triagem, tem o encaminhamento aos tratamentos de saúde física, saúde mental, problemas espirituais. E aí a pessoa vem, se trata, aí se sente melhor e abandona, não vem mais e continua vivendo a vida dela só pela materialidade, né? Às vezes também há necessidade de uma mudança interna, porque muitas vezes a gente se revolta diante das situações que a gente vive, às vezes o relacionamento que a gente tem, que a gente acha que está terrível, muitas vezes é porque a gente é orgulhoso, não quer dar ouvidos ao companheiro, à companheira, a gente não quer ser mais humilde, a gente está deixando a crítica nos tomar conta, não vê o outro com um olhar amoroso, não tem paciência, né? Porque a vida a dois não é fácil mesmo, quando junta as escovas de dente, né? É complicado conviver com os defeitos do outro, mas se a gente tiver um olhar mais amoroso, tudo fica mais fácil, né? Se a gente adquire uma serenidade maior de deixar as coisas do jeito que elas são e não enfatizar muito, como acontece muitas vezes, de uma situaçãozinha na nossa vida, a gente já relevar de um tal jeito que acha que aquilo é o fim do mundo, que a gente vai morrer porque não vai conseguir ultrapassar aquela dificuldade, não é? Então, quando a gente se deixa levar pelas coisas do mundo, nós vamos estar nessa condição e sofrer muito. E às vezes sofrer por balelas, né? Por coisas mínimas. E quando a gente aprende com Jesus os ensinamentos dele e os exemplos de vida dele, né? E o que ele passou,
nós nem sonho, nem daqui 1000 anos, eu acho que a gente teria uma condição de passar pelo que ele passou, né? Para exemplificar o quê? O amor, o perdão, porque ele lá, depois de toda a humilhação que ele passou no julgamento, que foi um julgamento a revés também, né? E toda a sua trajetória até o Gólgota e a sua pregação na cruz, ele lá ainda falou: Deus, perdoa esses irmãos porque eles não sabem o que fazem. Agora a gente, né, às vezes uma olhada torta, a gente já quer se vingar, já quer fazer com que a pessoa sofra porque ela não me olhou direito, uma resposta ríspida, errada. Nossa, pra gente às vezes já é o cúmulo, né? E às vezes a gente também faz isso com o próximo. Se a gente não está no momento bom, alguém passa por perto de nós, alegre, feliz, e fala um bom dia, só se for para você, porque para mim está péssimo. E isto faz com que a nossa energia fique cada vez mais pesada e o nosso olhar se torna um olhar apenas negativo. E aí todas as situações da nossa vida vão ser difíceis, vão ser ruins, porque a gente não está olhando com o olhar da positividade, da amorosidade, que Jesus é o exemplo. Então, toda vez que a gente passar por alguma situação difícil, a gente deve respirar fundo, conectar com Deus, com Jesus e pedir a Ele: Jesus, me ajuda. Eu não consigo entender esta situação. Me ajuda. Coloco em suas mãos esta minha dificuldade, porque a minha parte eu já tentei fazer e não consegui. E olha, vem a resposta, vem a ajuda de vários modos que a gente não faz ideia. O quão é importante a gente ter essa confiança, essa fé e essa conexão com Ele, com o Pai Criador, porque Jesus está sempre ao nosso lado, vendo todos os nossos sofrimentos. Agora, muitas coisas a gente tem que passar. Por quê? Porque nós somos os responsáveis, somos o protagonista daquela história no passado, né? Porque nós estamos vivendo aqui hoje, não é simplesmente para viver de qualquer modo. Nós estamos aqui para burilar o nosso espírito, porque nós somos espíritos eternos e temos aí uma longa caminhada ainda pela frente, mas nós estamos aqui para aprender junto com os nossos irmãos, uns com os outros. E por isso que a gente vive em sociedade, vive em família, vive, né, fazendo todas as coisas que de repente aparece para a gente fazer, que a gente nem esperava, e é para nosso burilamento do nossa alma, do nosso espírito. Porque enquanto estamos encarnados, nós temos essa responsabilidade de buscar o aprimoramento, porque muitas vezes nós pedimos, insistimos esta reencarnação deste modo, porque quando a gente está aqui, o corpo de carne filtra muito o sofrimento do espírito. A gente esquece de toda a nossa trajetória do passado. Quando a gente está aqui, as coisas vêm e às vezes muito amenizadas ainda, né? Porque às vezes o nosso passado é tão pesado que a gente não aguentaria se fosse passar tudo o que a gente passou. Mas, além desse lado das missões e de tudo que a gente tem que passar, tem uns atenuantes que é o nosso próprio ser. Porque na medida que a gente vai se desenvolvendo para o amor, para a compreensão, para a paciência, para não julgamento das pessoas, se auto-perdoar das coisas que a gente cometeu no passado, tudo isso vai ser atenuante para que quando a gente volta para cá e agora nessa vida, que a gente muitas vezes acha que está tão difícil, né? Mas poderia ser pior se a gente
não tivesse esses atenuantes e que Deus, em sua misericórdia infinita, nos dá a condição de passar o mínimo do mínimo, porque o pouquinho de amor que a gente pratique, o pouco de amor que a gente faça em termos de caridade, Jesus já ameniza a nossa carga. Por isso que ele fala que o seu jugo é leve, porque na medida que a gente se junta a ele, ele vai nos dar todo esse conhecimento que nós estamos aqui passando por essas situações difíceis, para que a gente possa então livrar a nossa alma das manchas que ficaram devido a atitudes equivocadas do passado, certo? Então, tudo aquilo que a gente pensa, que age, a gente vai trazendo para nós. A gente fala, eu vou puxar o tapete do fulano lá no trabalho, eu vou matar o fulano, eu vou fazer mal, vou falar mal da pessoa. Isso aí a gente está jogando para ela, mas está retornando para nós. E vai ficando a mancha aonde? No nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E esse corpo perispiritual é um corpo que nos acompanha para o mundo dos espíritos após a morte do corpo. E lá então os espíritos de luz vão olhar para nós e já ver essas manchinhas. E a gente então pede insistentemente para vir para cá, para passar por determinadas situações, para limpar essas manchas do nosso perispírito. Porque enquanto a gente está numa faixa vibratória bastante baixa, ele é escuro. Nós somos escuridão. Na medida que a gente vai evoluindo em conhecimento, em prática do amor e da caridade, este perispírito vai se iluminando. E ele fica muito claro. E como Jesus, né? Vocês sabem aquela passagem do Paulo de Tarso, que quando viu Jesus às portas da cidade de Damasco, ele ficou cego, porque ele viu o esplendor, a luz de Jesus, que era maior que o nosso sol. E ele ficou cego temporariamente. Depois ele conseguiu reaver a sua visão e aí ele se entregou totalmente a Jesus, fazendo todo o trabalho de divulgação dos ensinos de Jesus por toda a Palestina, chegando até Roma, né? Então, quanto mais a gente se aprimora, persevera nesse jugo de Jesus, nessa disciplina que ele nos ensina, porque assim, nós nascemos simples e ignorantes e temos uma série de defeitos de caráter, né? A ira, o orgulho, a gula, vários deles, né? A Igreja Católica até diz 7 pecados capitais, não é? Então, na medida que a gente vai se aprimorando e vai diminuindo e transmutando esses, entre aspas, pecados capitais, a gente vai clareando o nosso ser e a gente vai tendo uma vibração muito mais leve, muito mais positiva, porque a gente começa a enxergar a vida, as pessoas e até nós próprios com outra visão, com uma outra forma de encarar as coisas, de encarar a vida. E aí sim é onde nós vamos estar no descanso de Jesus, né? Porque, como eu falei lá a princípio, seria o alívio, a princípio, de todas as nossas aflições. Perseverando nesses conhecimentos e nas verdades que Jesus nos trouxe e buscando essa transformação do nosso ser para um ser melhor, de calma, serenidade, de paz, de não julgar nem a gente nem os outros, a gente vai conseguindo então o consolo que Jesus prometeu para nós. Veja, é fácil? Não é, né? Nem um pouco. Às vezes, na hora daquela aflição, daquele desespero maior, a gente esquece tudo e solta o sarrafo nos outros, principalmente, ou na gente mesma, né? Então, a gente tem que fazer um treino diário, sabe? Outro dia, no nosso trabalho de sexta-feira,
de auxílio aos espíritos sofredores, o nosso mentor encarnado, José, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que quando a gente for orar para dormir, a gente deve orar pedindo a Jesus a nossa aproximação dos espíritos de luz, para que eles nos deem os conselhos necessários para nós vivermos a nossa vida. E de manhã, pegar um livro qualquer, a Bíblia, conforme a crença da pessoa, ler um trechinho, né? Como eu falei, que do Evangelho a gente pode fazer assim, abre ele em qualquer página e lê um trechinho, agradece a Deus por tudo e pede oração para quem você quiser, para várias pessoas ou para sua família. Isso é importante para que a gente possa ter um dia mais sereno e, com isto, atrair os bons espíritos para a nossa vida, que vai nos ajudar a ser mais serenos, mais tranquilos, não levar tudo a ferro e fogo, né? E nos perdoar também, gente, que isso é muito importante. Ontem, essa semana até no Instagram, eu estava vendo uma profissional que faz terapia de vidas passadas, e eu achei assim bastante interessante. Ela disse que ela estava atendendo um casal que o casal, principalmente a esposa, estava assim muito querendo filhos. Já tinham feito tudo quanto é tipo de exame, já tinha feito todas as técnicas que haviam ensinado e nada de ter filhos. Aí ela procurou essa profissional que foi fazer a regressão de vidas passadas. Esses profissionais que lidam com isso é muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque não é qualquer profissional, tem que ser aquele profissional que saiba realmente, que domine bem a técnica para não causar problema. Porque às vezes, se a pessoa vai em qualquer charlatão, ao invés de melhorar, vai piorar o problema, né, colega psicóloga? Então, essa moça falou que ela fez uma regressão das vidas passadas, e aí a moça teve a vivência de que lá no passado, numa das vidas anteriores dela, ela tinha sido uma cantora de cabaré, e que ela tinha tido muitos abortos. E depois de muitos abortos que ela fez, ela foi assassinada por um dos clientes dela, porque ele queria ter o filho e ela não quis e abortou novamente, né? Então, a gente sabe que, como eu falei das manchas no nosso perispírito, que qualquer coisa que a gente comete, fica manchinha no nosso perispírito. Essa questão do aborto, gente, é terrível também, sabe? Há vários livros, até do André Luiz, que mostra a condição que as pessoas vão para o plano espiritual após um aborto, né? Já é terrível, imagina inúmeros. Ou o profissional que faz o aborto. Nossa, é duro, viu? É uma situação bem complicada. Mas, ao lado disso, nessa história, né, que eu estou contando, a moça disse que, então, aconteceu isso no passado, e é claro, o próprio, acho que André Luiz, que num dos livros fala, que quando a gente comete esses abortos, nós vamos voltar no plano aqui com essa condição de esterilidade, porque a gente mesma gerou essa condição para nós. Então não é castigo de Deus, não é punição de Deus, nada disso. É a gente que cometeu um erro, né, no passado, que a gente vai ter depois que parar e pensar, né, e reparar esse erro através de novas atitudes. Então, nessa condição, a moça, a profissional orientou a moça a se auto-perdoar. E ela fez todas as técnicas, né? Conseguiu o auto-perdão e não passou muito tempo, ela conseguiu ter filhos. Olha, como Deus é tão bom conosco que nos dá todas as oportunidades
para a gente mesmo ir se, né, melhorando na medida que a gente vai melhorando o nosso eu interior, não é? Então, é só a gente confiar, acreditar e em todos os momentos da vida, porque a gente fala Jesus, parece que é uma coisa que fica segregada só ao lado religioso, mas não, ele está na nossa vida como um todo. A gente pode pedir para ele, qualquer que seja a nossa dificuldade, a gente pode pedir para ele que ele nos ajuda, né? Nós temos um curso com uma das nossas trabalhadoras aqui, a Rosa Maria, muitos de vocês conhecem, que é chamado Um Curso em Milagres. É um livro que ela segue que fala muito de Jesus e do nosso ego, porque todas esses equívocos da nossa alma encarnada está no ego, porque o ego é a nossa instância psíquica que nos liga a esse mundo material e que é alimentado por todas essas coisas materiais. Quando a gente consegue transmutar este ego para o nosso ser divino que habita em nós, nós conseguimos nos transformar em seres de luz, em seres divinos, aqui mesmo, aqui e agora. Não é fácil, como eu falei, né? Mas é possível e depende só da nossa boa vontade, né? Eu falo boa vontade, né? Boa disposição, porque só vontade ela é fraca, né? Às vezes vem aqui e dali a poucos minutos já acabou a vontade. Para tudo é assim, né? Então, quando a gente tem essa disposição interna para a mudança, nós temos a disposição para aprender, para estudar, para ensinar, porque todos nós aqui somos alunos e professores. A gente está no meio das pessoas, em todos os ambientes, e a gente pode, a todo momento, ensinar o nosso irmão quando ele não sabe alguma coisa, né? Isso é até divulgar os ensinos de Jesus para que essa nova era que vai vir na regeneração possa vir mais rápido, porque nós somos os instrumentos da mudança. E na medida que a gente vai se modificando, nós vamos modificando o nosso irmão através do nosso próprio ser, de ensinar também. Aproveitar todas as oportunidades, né? Não é aquela coisa de ser rígido, carola, né? Que tem que ser, não pode ser assim e julgar tudo. Cada um faz como quer, como pode. Cada um é responsável pela sua própria vida, né? Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer as coisas do nosso modo. Mas deu também essa direção para que a gente possa fazer o melhor, para que a reação seja positiva, que vai nos beneficiar, que vai nos tornar alegres, felizes todos os dias. E aí, assim, encontrar a felicidade no plano espiritual quando para lá partirmos, né? E o Espiritismo, graças a Deus, nos dá essa condição de compreender os ensinos de Jesus e nos ver que através da reencarnação nós estamos aqui, a cada reencarnação, aprender um pouco mais e nos tornarmos seres de luz e um dia nem precisar mais reencarnar, né? Ai, glória a Deus, né? Esse dia. Mas a gente sabe que quanto mais a gente evolui, mais o nosso amor cresce. E aí os espíritos de luz são tão amorosos que muitos deles vêm de novo reencarnar, mas não por necessidade, não para reparar algum equívoco do passado, mas para ajudar a todos nós, por amor, por puro amor. Assim como Jesus fez, né? Veio por puro amor para nos ajudar. Não veio para nos salvar. É um equívoco falar, né? Porque assim a gente fica de braço cruzado, tá tudo certo. Jesus veio nos salvar, é só eu ler aqui a Bíblia e tá tudo certo. Não, nós temos a nossa responsabilidade da gente se modificar, que é isso que precisa. E quem não gosta de viver junto com uma pessoa que é mais tranquila, mais serena, que não julga, né? Que não vive
gritando as voltas só com a negatividade, não é bem melhor? Né? A gente vive mais tranquila, mais feliz, que a gente primeiro possa ser assim, porque a gente sendo daquela forma, nós vamos atrair pessoas do mesmo nível. E quando vem um outro que não é, a gente vai saber ter paciência para pensar, ele está no tempo dele, assim como nós já tivemos daquele jeito também. Aí, gente, é ter esta memória sempre presente, porque às vezes a gente fala, ai Deus, eu quero tanto mudar, mas a gente só fala e não faz, e esquece, né, de tudo aquilo que pediu muitas vezes. E quando aparece a situação, a gente já solta os cachorros, já vai brigando e botando os pés pelas mãos, né? E em todas as situações, né? Às vezes a gente está aqui nesse ambiente amoroso, ouvindo tudo isso, já, né, buscando uma disposição para mudar. Pega o carro, ali na frente um fulano me fecha, eu já solto os cachorros em cima dele. Resolveu? Não é? Então a gente tem que ter memória, interiorizar esses ensinamentos para que eles fiquem na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente está recolhido aqui, no momento amoroso, de uma altíssima vibração como essa, né? Com todos os nossos amigos espirituais aqui, colaborando com a nossa compreensão, é muito bom. Agora sai lá fora, o mundo é outro. Ai, aí é onde nós vamos ter que praticar, não é? Porque aqui nós estamos na teoria, é muito linda, maravilhosa. Agora a prática tem que ser linda, maravilhosa também. Não é fácil, mas é o importante para que a gente possa, assim, realmente dizer que está se modificando. Não é com rigidez também, tá? Não é se cobrando o tempo todo, é amorosamente. Porque quando a gente coloca amor no nosso coração, aí sim as coisas fluem da melhor forma possível. Olhar com amor, sentir com amor, viver com amor. Tá bom, gente? Alguma coisa? Alguém quer falar? Esclarecer mais alguma coisa que não ficou clara? Podem falar? Então, que Deus nos abençoe, Jesus envolva todos nós na sua luz, que nos dê essa memória permanente dos seus ensinamentos, para que a gente possa viver no nosso dia a dia, nas nossas facilidades, nas nossas dificuldades. Que Jesus esteja conosco sempre. Um beijo no coração de todos vocês. Queridas irmãs e irmãos, vamos elevar mais ainda o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, mentalizá-los na nossa mente carnal, para que ele fique permanente, desta forma, nos intuindo em todos os momentos de nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas reflexões e no nosso trabalho do dia a dia, no nosso amor, na prática do amor e da caridade. Assim como ele disse, qualquer que seja a atitude de amor que você pratique, Deus estará lhe dando a recompensa. Vamos então agir por amor, sempre em nossas vidas. Vamos elevar também o nosso pensamento de gratidão. Gratidão a Deus pela vida presente, pela oportunidade desta vida de conhecimento, ensinamentos, de práticas do amor, aquisição de conhecimentos maiores, compreensão da nossa vida, do porquê estamos aqui, de onde viemos e para onde voltaremos. Que esta vida presente é efêmera, é uma passagem,
porque a nossa vida eterna é a vida verdadeira. A vida do Espírito é a vida verdadeira. Que possamos manter estes ensinamentos na nossa vida o tempo todo, para nos ajudar a amenizar as nossas agruras, as nossas dificuldades, e sempre entregando a Jesus quando nos sentimos impotentes diante de alguma situação. Gratidão, Jesus, pelo vosso amor para conosco. Gratidão pelos mensageiros que o Senhor nos enviou e que são responsáveis por esta casa, Lar Cristão Maria de Nazaré, aonde já alcançamos para nós e para muitos irmãos as bênçãos da saúde, da tranquilidade, da felicidade, do consolo e do alívio das nossas aflições. Gratidão a todos os mensageiros, os nossos mentores, os nossos guardiões. Obrigada, Jesus, por ter vindo a este planeta, por ter feito este grande sacrifício, que com certeza para o Senhor não era um sacrifício, mas uma grande atitude de amor. Gratidão por tudo que o Senhor nos ensinou e que sabemos ainda virão novos conhecimentos na medida que vamos amadurecendo o nosso espírito. Luz para todos nós que o Senhor envia, que ela possa penetrar em nossa alma, em nosso corpo físico, em nossa mente, transmutando todas as nossas angústias, aflições em esperança, fé, consolo e amor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem dado hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.